Imagine nascer em uma família privilegiada, com todas as oportunidades à sua disposição, mas escolher um caminho de pura rebeldia e intensidade. Pense em viver cada momento como se fosse o último, sem limites, sem regras. Essa foi a vida de Cazuza. Uma trajetória marcada por excessos, genialidade e uma intensidade que chocou o Brasil. E o que aconteceu nos seus últimos dias vai te deixar abalado. Agenor de Miranda Araújo Neto. Esse era o nome verdadeiro de Cazuza. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de abril de 1958. Filho único de Lucinha Araújo, uma cantora de voz doce, e João Araújo, um poderoso produtor musical e presidente da gravadora Som Livre, uma das maiores do país. Desde antes de nascer, ele já carregava um destino diferente. Seu pai o apelidou de Cazuza, ainda na barriga da mãe. Um nome que, em alguns lugares do Nordeste, significa moleque. E não poderia ter sido um apelido mais adequado. Desde pequeno, Cazuza mostrava ser um espírito livre, sem medo das consequências. Na infância, fez amizade com Pedro Bial, o famoso jornalista e apresentador, com quem compartilhou aventuras e travessuras. Certa vez, ele e Pedro Bial entrevistaram ninguém menos que Vinícius de Moraes para um trabalho escolar. Vamos entrando. Qual de vocês é o filho do João? Eu sou o Cazuza e esse aqui é meu amigo Pedro. Pedro é o nome do meu filho com uma bela mulher. Um encontro memorável que, sem dúvida, deixou marcas na vida daquele jovem que já mostrava um brilho diferente nos olhos. Mas, apesar de toda a criatividade, Cazuza nunca se conformou com as rotinas da vida comum. Antes da fama, ele tentou se encaixar em vários trabalhos. Foi divulgador, fotógrafo, mas nada parecia preencher seu espírito inquieto. Ele mesmo admitia: "Eu não gostava do que fazia." Foi então que o destino o levou a um caminho que mudaria sua vida para sempre. Em 1981, por indicação de Léo Jaime, Cazuza entrou para a banda Barão Vermelho. Uma banda que estava apenas começando, mas que viria a revolucionar o rock brasileiro. O Barão Vermelho era composto por jovens talentosos, cada um com um estilo único, mas faltava algo. Faltava aquela faísca que incendiaria o palco. E foi exatamente isso que Cazuza trouxe para a banda. Com sua voz rouca, cheia de emoção e letras impactantes, ele se tornou o coração e a alma do grupo. No entanto, o sucesso não veio de imediato. A banda batalhou muito para conquistar seu espaço. Foram 4 anos intensos com o Barão Vermelho, durante os quais Cazuza gravou 3 álbuns. Mas o reconhecimento só veio quando Ney Matogrosso regravou Pro Dia Nascer Feliz, dando um novo fôlego à banda. Em seguida, veio o sucesso avassalador de Bete Balanço, que fez parte da trilha sonora do filme de mesmo nome. Era o auge. O Barão Vermelho finalmente estava consolidado na cena musical brasileira, e a participação no Rock in Rio de 1985 foi a consagração definitiva. Mas no auge do sucesso, Cazuza tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele deixou a banda. O motivo? Ele queria liberdade. Queria se expressar sem amarras, sem limitações. Foi um choque para os fãs e para seus companheiros de banda. Mas Cazuza estava determinado. Em 1985, ele partiu para sua carreira solo. Mal sabiam seus fãs que, por trás daquele desejo de liberdade, havia um motivo sombrio. Naquela época, ele já enfrentava febres constantes, um sintoma que só se agravaria nos anos seguintes. A sombra da AIDS já pairava sobre ele, mas Cazuza se recusava a admitir. Com sua carreira solo, Cazuza alcançou um sucesso estrondoso. Ele gravou 5 álbuns e emplacou inúmeros hits que marcaram gerações. Mas, enquanto brilhava nos palcos, uma batalha silenciosa corroía sua saúde. Mesmo com as frequentes febres e o estado debilitado, Cazuza se recusava a admitir sua condição.
A AIDS era um tabu na década de 80, uma doença cercada de preconceitos e desinformação. Ele preferia evitar o assunto, mantendo a imagem do ídolo rebelde e invencível. Seus fãs o viam como um deus do rock, um símbolo de liberdade. Mal sabiam eles o tormento que Cazuza carregava por trás do sorriso sarcástico. Durante sua carreira solo, Cazuza escreveu algumas das músicas mais icônicas da música brasileira. Canções que tocavam na alma das pessoas. Entre elas, Codinome Beija-Flor, Exagerado e Ideologia. Cada letra carregava a intensidade de sua vida, sua dor, suas paixões e seus medos. Cazuza era um homem de excessos. Não escondia seu estilo de vida hedonista. Bebia sem limites e usava drogas para escapar da realidade. Ele mesmo dizia: "Eu sou uma pessoa que precisa de droga. Meu estado natural me cansa, me dá tédio." Era como se ele estivesse em uma corrida contra o tempo, tentando viver tudo de uma vez, como se soubesse que seu tempo estava se esgotando. Ele nunca escondeu sua bissexualidade, algo ousado para a época. Viveu romances intensos, incluindo um relacionamento com Ney Matogrosso, revelado apenas após sua morte. A saúde de Cazuza começou a deteriorar-se rapidamente. Ele perdeu peso, sua aparência mudou drasticamente. No entanto, ele continuava desafiando o destino. Aparecia em público, fazia shows, gravava discos. Era como se estivesse em uma batalha contra a morte, determinado a viver cada segundo como se fosse o último. Seu último álbum, Burguesia, foi um grito de desespero e revolta. Cazuza estava debilitado. Sua voz já não tinha a mesma força, mas suas palavras eram mais afiadas do que nunca. Era como se ele estivesse confrontando a morte cara a cara, sem medo. Burguesia fede, ele cantava, criticando as hipocrisias da sociedade. Era um Cazuza revoltado, ferido, mas ainda incrivelmente lúcido. Em entrevistas, ele demonstrava um misto de coragem e vulnerabilidade. Cazuza dizia não acreditar em religião, mas frequentava o candomblé. Ele buscava proteção, como se tentasse negociar com a morte um pouco mais de tempo. E quando a doença finalmente o atingiu em cheio, ele encontrou fé onde menos esperava. "A doença me deu uma fé que eu não sabia que tinha", confessou em um de seus desabafos mais comoventes. Mas ele nunca admitiu publicamente sua condição. Para o público, Cazuza mantinha a fachada de um homem forte, invencível. Em entrevistas, negava qualquer rumor sobre a AIDS. Dizia ter problemas de pulmão, crises respiratórias, qualquer coisa, menos a verdade. Apenas os amigos mais íntimos e sua família sabiam do seu estado real. Em 1989, depois de quase 4 anos convivendo com a doença, Cazuza finalmente admitiu a verdade para Zeca Camargo, que na época trabalhava na Folha de São Paulo. Em um gesto de coragem, ele disse: "Escreve aí, eu estou com a maldita." Foi a primeira vez que Cazuza falou publicamente sobre a AIDS. Mas, ao mesmo tempo, era como se ele estivesse assinando sua sentença de morte. Após admitir sua condição, Cazuza enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua vida. A AIDS avançava implacável, corroendo sua saúde, sua vitalidade, sua aparência. Ele perdeu peso drasticamente, seu rosto ficou marcado, seus olhos fundos refletiam a dor e o cansaço. Mas, mesmo assim, ele se recusava a se render. Continuava compondo, escrevendo letras carregadas de emoção e revolta, como se estivesse desafiando a própria morte. Durante uma de suas internações, Cazuza chegou ao limite. Ele foi parar no centro de terapia intensiva e, em entrevista a Gabi, revelou ter visto a cara da morte. "É como um triângulo, um gozo, é um abraço total", descreveu ele com uma franqueza chocante. Cazuza admitiu que tinha medo de morrer, porque gostava demais da vida. Cazuza costumava dizer que morreria jovem, aos 33 anos, assim como Cristo.
Chegou a brincar que queria ficar tão famoso quanto Jesus, mas o destino foi cruel. Ele não chegou aos 33. Faleceu aos 32 anos. Seu último show aconteceu no Centro de Convenções de Pernambuco, em 27 de janeiro de 1989. Debilitado e sob o efeito de medicamentos, Cazuza mal conseguia ficar em pé. A apresentação foi um desastre. Ele chegou a agredir o público em um surto de fúria, para depois pedir desculpas, já mais calmo. Ainda em 1989, Cazuza recebeu o prêmio Sharp de Melhor Música e Melhor Álbum. Apareceu na cerimônia em uma cadeira de rodas, extremamente debilitado. Sua aparência chocou o público. Em 7 de julho de 1990, Cazuza sofreu um choque séptico e faleceu aos 32 anos. Seu velório reuniu mais de 1.000 pessoas, fãs e amigos, que choravam a perda de um dos maiores poetas da música brasileira. Em sua homenagem, uma estátua foi erguida no Leblon, bairro do Rio de Janeiro, onde ele passou a maior parte da vida. No mesmo ano de sua morte, seus pais, Lucinha e João Araújo, fundaram a Sociedade Viva Cazuza, uma organização dedicada a ajudar crianças soropositivas. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que achou dessa história. Você acha que Cazuza foi um herói incompreendido ou apenas uma vítima de suas próprias escolhas? E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Deixe um like, compartilhe o vídeo e não se esqueça de apertar o sininho para não perder as próximas histórias. Cazuza pode ter partido cedo, mas sua voz nunca será silenciada. Seu legado é eterno e suas letras ainda ecoam na alma de quem já amou, sofreu, lutou e viveu com a mesma intensidade que ele. Afinal, como ele mesmo dizia, o tempo não para.